Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Você sabe muito bem o que me resta. Olhar o tempo me ajuda a esperar. Porque se você vem e não apressa, me sobram versos tristes pra cantar. E eu não meço as palavras que digo, quando digo só o que sinto. E há coisas que só vê quem se interessa. Pequenos gestos me fazem suspirar. Quem sabe você vem numa sorte dessas, que a gente pensa mesmo acreditar. Frases que digo sem entender o que elas causam quando chegam aí em você. Uou, uou, uou. Para papá, para papá, para papá, para papá, papá. Aê! Você sabe muito bem o que me resta, de Daniel Groove. É a faixa 2 do seu primeiro álbum, Giramundo, que foi lançado em 2013. O Groove é cantor e compositor e tem 20 anos de carreira na cena da música popular brasileira. E é assim que começa o nosso Prosa Cultural de quinta-feira. Oi, Groove, boa tarde. Oi, bem, primeiramente quero mandar um beijo para todo mundo que está vendo a gente em casa, né? E agradecer o convite de vocês. É sempre um prazer estar vindo falar do trabalho, da cena, dos amigos. Sim. Então é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Quero pedir desculpa um pouquinho pela voz, eu andei gripado esses dias. Tô meio rouco. Mas a gente vai gastar o restinho de voz que tiver aqui com vocês, com a maior alegria. Ah, que bom. É um prazer todo nosso. Assim, eu pessoalmente estou muito feliz, porque eu sou admiradora do seu trabalho. Poxa, então, fico feliz. Estou animada. As quintas-feiras aqui no Prosa são as clássicas para a música. Então, é sempre um final de tarde muito gostoso. Que bom. Então, gente, hoje, dia 8 de novembro... Lembrando sempre que o Prosa Cultural é um programa sobre cultura local e a nossa proposta, a nossa intenção é sempre prosear com quem faz cultura no nosso estado. Então, de segunda a quinta-feira, às 17 horas, todo dia nós temos uma conversa diferente sobre artes visuais, sobre design, sobre teatro, sobre dança, sobre cinema, sobre fotografia e sobre música também. E o nosso programa de hoje, além do Groove, teremos também no quadro Alencarinos em Destaque, nós vamos falar sobre a Amelinha. E ainda teremos dicas de apresentações musicais que acontecerão na cidade. Então acompanhem o nosso programa e fiquem ligados que será bom. Lembrando que a apresentação e a produção é de Wilma Farias. Will, no caso, sou eu, com a assistente de produção da Márcia Mesquita. A coordenação de conteúdo é da Ana Luzia Brito e Farol Comunicação.
E a operação de som e vídeo e as redes sociais é de Tainara Pinheiro. Olá, Thay, boa tarde. Olá, boa tarde. Não tem desculpa para não aparecer hoje, né? De música eu sempre apareço, então... Eu acho que essa piada da gente já tá passada. Já acabou, porque eu já apareço, não tem como mais eu ser Lombardi. Sim. Não dá. Daniel, a Thay, ela normalmente fica querendo dar uma de Lombardi. Só nas sombras. Só nas sombras, aí fica só a voz dela. E ela me faz sentir um pouco Silvio Santos. Mas ela já tá saindo um pouco disso. Isso aí, filha. Estamos no momento que agora todo mundo tem que sair do armário. Todo mundo tem que sair do armário, tem que aparecer, tem que brilhar, Com gente. certeza. Mas, Daniel, agora você, assim, 20 anos de carreira. Então, Ai, meu Deus. é um jovem. Eu comecei novo, cara. É um jovem pra vida adulta, né? Isso aí. Então, a gente tem muita história aqui pra saber de ti. É até gostoso fazer um programa assim, né? Porque, assim, geralmente a gente faz os programas de divulgação do trabalho que a gente está lançando, Sim. né? Quando a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais e decorrer sobre a carreira, um filmezinho vai voltando na nossa cabeça também, né? Sim. E parece que foi ontem, assim, né? Eu fui para São Paulo em 2008 com o Sonso, que era uma banda que eu tinha antes do trabalho solo. E, infelizmente, a gente teve uma tragédia na banda, a gente teve um falecimento do meu grande parceiro, que era o Rodrigo Gondim. E eu fiquei meio sem chão em São Paulo, perambulando com um disco lançado e já tinha uma turma nova tocando comigo. E os meninos que estavam tocando comigo, na época, todos muito jovens, meus pupilos na época, hoje em dia são grandes produtores da música, o Saulo Duarte, o Klaus Sena, o João Leão, né, o Vitor Blum. Eles não se sentiam dentro do trabalho do Sonso, né? E eu tinha já uma série de canções que vieram a ser o Giramundo. Já tinha uma boa parte delas, assim, e os meninos ficavam incentivando, vamos lançar esse disco, cara, vamos fazer o carreira solo. Eu sempre relutei muito, porque eu sempre fui um cara de banda, eu gosto de ter banda, eu sempre gostei de ter banda, né? Eu comecei nessa porque eu queria viver disso, de ter banda e tal. Mas, que bom que eu consegui dar esse passo também, porque parece que o trabalho se abriu, assim, a gente pôde ver muito mais do mundo, né? Eu tive o privilégio de nos últimos anos, ter viajado para praticamente o Brasil inteiro, Sim, né? sim. Tocado em vários festivais. Então, o Giramundo é um presente na minha vida, assim. E o Giramundo, ele foi lançado em 2013. Isso. Né? E logo como ele foi teu álbum de carreira solo, ele já foi eleito o melhor álbum de MPB do Prêmio Dinamite. Então, já deu entrou com o pé direito. Foi uma boa estreia, mas é engraçado que, assim, para quem tá vendo o resultado, a palavra logo se aplica, né? Mas o Giramundo foi um álbum que ele demorou pelo menos um ano para ser concebido, não no sentido criativo, mas no sentido da dificuldade que é você gravar um álbum independente, estando morando em São Paulo, sendo recém-chegado na cidade, sem ter uma estrutura ainda, né? Hoje em dia eu tenho uma equipe que trabalha comigo, não dá para comparar a estrutura que eu tive no último álbum com a que eu tive no Giramundo. Sim. Ao mesmo tempo, ele é um álbum que tem uma alma muito especial, porque foi feito dentro de casa, assim, né? Com a integração de todo mundo muito presente nele, assim. E quando eu digo que o logo não se aplica, é porque quando o Giramundo saiu, ele não foi resenhado por ninguém. Tipo assim, a gente não tinha os contatos na cidade para chegar na mídia. Então, desculpa, foi até um pouco meio frustrante no começo, porque a gente mandava para as revistas, mandava para os jornais e não conseguia ser resenhado. Quando foi uns 6 meses depois, aí a gente começou a fazer shows e começou a encher esses shows de São Paulo. Então, quem fez o Giramundo não foi publicidade, não foi um trabalho de organização minha, não tenho nenhum mérito nisso. Quem fez foi a plateia, foi informação de público. E aí, quando chegou no final do ano de 2013, saíram os indicados para o Prêmio Dinamite, que é o prêmio mais importante da música alternativa de São Paulo, um dos mais importantes do Brasil. E ele foi indicado, né? Mas assim, quando ele foi indicado, ele foi para a votação popular a partir daí, né? E eu estava concorrendo com o Castelo Branco, com o Silva, com o Tom Zé, aquele disco Tribunal do Facebook. Então, com pessoas que durante o ano foram altamente bem resenhadas em todos os espaços possíveis. Então eu fiquei, não vou nem gastar a minha energia. Não vou criar tantas esperanças. Exatamente. Tanto que eu me lembro que eu fui pro Prêmio Bebê de Graça, porque era um open bar. E eu falei, vou lá pegar essa boca livre, né? Bem despretensioso. Muito. E é gostoso quando uma coisa acontece assim, né? A questão é que o Giramundo tinha começado a viajar meses antes da premiação. E a gente fez cantos, assim,
os mais impossíveis possíveis na minha cabeça, tipo, os impossíveis possíveis é engraçado. Mas eu fiz Rio Branco no Acre, eu fiz Porto Velho, em Rondônia, assim, e uma meninada onde o meu trabalho e o álbum tinha chegado e eu nem sabia. Sim. Eu fui surpreendido de chegar lá e todo mundo cantando as músicas do disco. E essa meninada vota muito na internet. Então a gente pegou, às vezes o movimento está a nosso favor, sabe? O fluxo final, quando abriu para votação, estava muito para mim no sentido da galera. Sim. E aí quando foi anunciado o prêmio que a gente tinha ganhado, aí o Giramundo começou a acontecer. Começou a girar Né? o mundo, mais ainda. O Giramundo não começou quando ele foi lançado, ele Sim. começou quando ele fechou o ciclo. Ele fechou o ciclo de uma forma forte e aí se estendeu para o ano que se seguiu, né? Sim. E o que é bem legal, assim, de você falando sobre como aconteceu, porque eu acho que a resposta ao álbum veio da melhor maneira, pelo público. É um caminho mais longo, mas é um caminho Sim. mais substancial, Sim. sabe? Porque quando você tem uma boa assessora de imprensa, como hoje em dia eu tenho, as coisas acontecem de um jeito mais organizado e tudo, mas ao mesmo tempo é mais frio, as pessoas curtem o resultado daquilo que está sendo noticiado, né? Elas participam daquilo, mas elas não estão vestindo a tua camisa toda hora. Esse jeito que aconteceu foi um jeito muito espontâneo, né? Difícil até de replicar nos outros álbuns. Assim. O Giramundo, tecnicamente, talvez não seja o álbum mais bem gravado, né? Embora eu goste muito da sonoridade dele. Também gosto muito. Né? Inclusive, o Saulo passou a produzir discos depois disso, o Klaus passou a produzir discos depois disso, eu produzi alguns álbuns também, e todos por conta do resultado satisfatório que foi o Giramundo para as pessoas que ouviram ele na época. Massa. Né? A gente achou um lugar, um jeito de fazer. Sim. E é um álbum que tem 10 canções. E pela uma característica mais do trabalho, que eu queria até que tu comentasse, que é por onde tu transita, né? Tu vai meio pelo rock, mas tem aquela pegada brega, que eu adoro. E um popzinho, né? Então, assim, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Eu posso comentar de um jeito astral, porque não é algo organizado na minha cabeça, entendeu? Por exemplo, esse lance do brega, né? Que é um rótulo que existe uma dicotomia em torno desse rótulo, né? Sim. Porque já foi pejorativo, ele já virou cult, né? Ele já virou um estilo de prateleira. Sim. Mas, na verdade, o brega de raiz, né? As coisas que eu vi afetivamente na minha infância, porque eu fui criado na casa da minha mãe, das minhas avós, lavando roupa e tocando a rádio, a FM. Eu não estudei música brega para ter isso no meu inconsciente. Eu ouvi passivamente a minha vida inteira, como eu ouvi Roberto Carlos, como eu ouvi outras coisas, né? Que tem um pé nisso que se chama brega, esse brega romântico, que na minha opinião é o rock brasileiro romântico, porque a gente ouve coisas em inglês que é muito mais brega do que isso. Sim, é verdade. Mas ninguém entende o que está sendo falado e parece que é cult. Aí adora. Né? Mas, então assim, essa relação do meu trabalho com brega começou muito mais quando eu lancei o Giramundo e tinha uma canção chamada Novo Brega. Que inclusive não é uma canção que se chama Novo Brega com nenhuma pretensão de que ela esteja trazendo algo de novo ou de exclusivo. O nome dela é Novo Brega porque a gente não tinha um título para música e ficava chamando, vamos tocar aquele brega novo, aquele Novo Brega, e na hora do disco é Novo Brega mesmo. A gente já chama o menino de Novo Brega, então o nome dele é esse. Né? E é muito mais por isso. E aí a mídia, de certa forma, gosta de achar caminhos que facilitem o jeito que ela vai te compreender. Sim. Então, a partir daí, o brega começou a vir. Muito Mistura o forte. pop com o brega, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, se você for observar bem a obra inteira, isso que é o que soa brega vai estar no meu trabalho mesmo, porque sempre esteve. Sim. Né? Acho que na época do Sonso já tinha umas coisas assim. Mas não é uma referência... ou não é um laboratório, né? Assim, não teve nenhum momento em que eu fui me esmeirar no brega para trazer isso pro meu som. É algo que acontece meio que naturalmente. Isso, como rock, né? A minha geração toda, a gente que é mais coroa, a gente foi criado no rock, né? Eu acho engraçado que a gente chegando em São Paulo, as pessoas têm uma visão do Nordeste muito caricata, né? A gente vai sempre chegar com alfaia, com tambor, fazendo algo meio tribal, meio não sei o quê. Mas eu sou um cara criado em Fortaleza, né? Que é uma metrópole, assim, carro, barulho, confusão, essas coisas mesmo. Então, assim, eu fui um pivete que ouviu rock a vida inteira e sempre tratei o que eu faço como pensando sob a perspectiva do que eu aprendi que é fazer no rock. Em algum momento, né, a gente vai ouvindo mais música brasileira, vai estudando as coisas que eu gosto de ouvir, né? Caetano, Jorge Ben,
A gente vai conhecendo essas coisas e a gente vai entendendo isso, mas sempre sob o prisma do rock, Sim. que é a nossa linguagem. Sim, sim. Eu fiquei pensando sobre esse lance do brega presente no teu trabalho, né? Porque, assim, o brega ele é muito ligado ao romântico e é uma característica muito forte, né, do teu trabalho. Exatamente. Eu acho que esse brega é o romântico, sabe? Porque Sim. existe um brega que já é, tipo assim, uma caricatura né? Um exagero, né? Muitas cores, né? Sim. Um terno cafona, um coisa óculos meio nada a ver. melada. Mas todos esses caras, o Reginaldo Rossi mesmo, se Sim. tu pegar os discos antigos, se pegar o Aldair José, Uhum. o Aldair José, os álbuns do Aldair José, cara, são rock de primeira qualidade, Sim, tá tem. entendendo? E com muita consistência. Eles não fizeram isso brincando, não tem um humor por trás disso, é se levando a sério, Uhum. né? E muito influenciados por Beatles, né? Tu pega aquela geração Roberto Carlos, Erasmo Carlos, não sei o quê, e o que vem depois, que é esse pessoal mais popular que tenta fazer aquilo ali, é muito iê, 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 é muito aquilo ali, né? Essas são as referências, os timbres, são todos isso aí. Então, eu sempre costumo dizer para a rapaziada e para as pessoas que eu produzo, assim, uma influência nunca vem só ela, né? Sempre vem ela e o que está por trás dela. Por trás. E isso é uma soma que não acaba nunca, né? Sim, é uma rede de Exatamente. influências e referências. Exatamente. Mas aí, Daniel, vamos de canção de amor? Vamos sim. Eu vou contar pra todo mundo que você me escolheu num dia lindo de domingo, um olhar e eu era teu. E não passou nenhum segundo, todo mundo se perdeu, se misturou no teu sorriso e tudo mais aconteceu. Não é nenhum segredo, eu tropeço em meus enganos, meu coração é quem me diz, oh, chega mais perto agora, brinca com os meus planos, me ensina a te fazer feliz. E eu vou contar pra todo mundo que você me escolheu num dia lindo de domingo, um olhar e eu era teu. E não passou nem um segundo, todo mundo se perdeu, se misturou no teu sorriso e tudo mais aconteceu. O que fazer com tanta emoção? Que tal fazer uma canção de amor que diga muito, mas não conte tudo, que fale de nós? E eu vou contar pra todo mundo que você me escolheu num dia lindo de domingo, um olhar e eu era teu. Eu não sei tocar minhas músicas, velho. Sério? Eu faço elas, aí quando eu tocar com banda eu me esqueço como é que toca as músicas. Né? Véio. Aí fica aí, ó. Que louco. Não, mas tá dando certo aqui. Uma coisa, só pra gente fechar um pouquinho mais sobre o Giramundo, é que ele foi feito logo quando você foi morar em São Paulo. Sim. E acho que tem todo um desafio aí que envolve um artista, também uma pessoa, que está mudando
de cidade, né? Tem todo um deslocamento. Então, Isso. assim, fala um pouco desses desafios que tu percebeu, assim, enquanto músico pra... Cara, eu não sei nem dimensionar o tamanho do aprendizado que é isso, né? Tu falou que o Medina veio aqui esse dia. O Sim. Medina tá passando por isso agora, né? Que tá em São Paulo e tudo mais. E tu vai ouvir a história, é a mesma história com personagens e coisas diferentes. Mas esse êxodo que rola, não foi a gente que inventou, né? Rola o tempo inteiro. Sim. Ainda é muito necessário você ir buscar um espaço maior no eixo, seja em São Paulo, no Rio, em Nova York, em Tóquio, seja disso. Inclusive, hoje em dia, com a internet, as pessoas me perguntam, ainda é necessário ir? Eu digo, eu não sei se é necessário, mas eu acho que é engrandecedor. Você sair da sua zona de conforto. Sim, isso é Se importante. colocar numa situação onde a sua sobrevivência tem que estar ligada no máximo o tempo inteiro. Eu acho que para um artista isso é importante. Ver mais do mundo, né? Conviver com pessoas que vivem a tua mesma realidade, a mesma história. E se fortalecer nessa lei natural dos encontros que acontece tanto na cidade de São Paulo. São Paulo me deu muito. Né? É a minha segunda casa. Hoje em dia eu vivo numa ponte aérea, se é que se pode chamar de ponte, do tamanho que é essa distância, né? Mas tô condenado a sempre estar sentindo saudade, porque eu tô lá com saudade daqui e eu tô aqui com saudade de lá. Né? Então toda vida que a gente vai é importante. É gostoso olhar para trás e saber que a gente, mesmo tendo passado por muita coisa e em alguns momentos de muito sofrimento, a gente conseguiu construir algo sólido, algo que nos orgulha, que é coerente com o que a gente pensa, né? Que a gente não passou por cima da gente para fazer. Então a gente fez um caminho bonito, a gente criou uma família lá também. São Paulo me deu muito, né? Inclusive sobre Fortaleza, né? Eu pude enxergar o lugar que você vive de fora, com um afastamento, faz ter uma outra compreensão, né? Quando nós estamos fora, estamos longe, vivendo a outra realidade, o olhar para a cidade se modifica completamente. Totalmente. E eu acho que é quando a gente consegue, pelo menos aconteceu isso comigo também, que você consegue realmente encontrar esse seu laço que quando você morava aqui, ele era meio inconsciente. É igual ser cozinhado, você ser cozinhado dentro do panelão, né? Você não vai sentir água esquentando. Quando você for ver, você já foi cozinhando. Você estando fora, você consegue enxergar melhor e sentir essa saudade de um jeito mais legal. Ouvir o pessoal do Ceará, que a gente vai até conversar sobre isso depois, né? Tu falou da Amelinha e tudo mais aí. Eu sempre ouvi isso também, passivamente, desde pequeno, Belchior. E isso foi muito forte com o pessoal do Ceará. Lá eu entendi. Eu digo, meu irmão, agora eu entendi sobre o que sobre Ednardo cantou em Carneiro. Exatamente, em Carneiro, em Água Grande, que é uma canção do Ednardo com Augusto Pontes. Em Passeio do Belchior, né? Que eu até cantei lá no Sim, verdade, é verdade. Né? Que é um cara passeando por São Paulo. Então você consegue ver, que genial, como é que esse cara... Aí você consegue entender sobre a saudade que ele está falando, sobre a aflição que ele está falando. Então foi muito importante. Eu devo muito a São Paulo. É verdade. E aí, Daniel, pensando muito isso, de você estar nessa zona estrangeira, por mais que seja o seu país, é uma zona estrangeira, e você teve o desafio de lançar seu primeiro álbum solo nessa zona estrangeira. E com isso veio o segundo, que é o Romance Pra Depois, lançado 2 anos depois, em 2015. Isso. Olha que desculpa, pode terminar. Não, pode falar. Não, olha que legal, né? Do meu primeiro álbum, que foi com a banda Groove, do qual eu herdei meu sobrenome artístico. Exatamente. Né? Pro do Sonso, são 8 anos de diferença entre um e o outro. Né? Desse do Sonso que a gente gravou em 2008, embora eu tenha lançado só em 2010 por conta da morte do Rodrigo, pro Giramundo já seriam 5. Mas do Giramundo para os próximos álbuns, a gente conseguiu já ter uma linha de produção que funcionasse no tempo real, né? Porque não basta fazer o disco, tem que saber como é que vai lançar, como é que vai gravar, como é que vai viabilizar, distribuir. Então, uma série de coisas que o artista de hoje tem que aprender a fazer também. E assim, pensando muito nessa coisa da gente ver o álbum, todas as músicas bonitinhas e certinhas, a gente não tem a menor noção da trabalheira que aquilo dá, né? Muito. E pensando muito nesse teu percurso, já que você fez essa comparação, né? Tipo, do álbum da época do Groove pro Sonso foram 8 anos. E nesse caso aqui específico dos teus álbuns a solo, é uma diferença de 2 anos. Né? Mais ou menos a média de 2 anos. E assim, e foi um caminho muito grande que te trouxe muitos retornos também positivos. Com certeza. O próprio fazer o álbum
o aprendizado de como viabilizar aquilo e o que fazer com ele depois foi muito importante para que os próximos saíssem com mais dinamismo, né? Com mais dinâmica e tal. E aí vamos de bicicleta, que aí depois a gente fala mais sobre esse álbum. Tá, joia. Antes de você, eu já vou dizer, me perdoa. Se me magoa, é por só ter você. Pra me defender. De tudo, pra me defender. De tudo, antes de você, eu já vou dizer. Me perdoa. Se me magoa, é por só ter você. Pra me defender. De tudo. Eu vou andar de bicicleta, vou pra São Paulo, vou pra selva. Eu giro o mundo pra lhe acompanhar. Eu vou chegar na hora certa de revelar a descoberta, o meu segredo que nem sei guardar. Que nem sei dizer. Mas amo. Que nem sei dizer. Mas amo. Eu vou andar de bicicleta, vou pra São Paulo, vou pra selva. Eu giro o mundo pra lhe acompanhar. E eu vou chegar na hora certa de revelar a descoberta, o meu segredo que nem sei guardar. Que nem sei dizer. Mas amo. Aê! Daniel, não vou dizer intervalo, mas enfim, vai ser essa palavra agora. Nesse intervalo de 2 anos, de um álbum para outro, você percorreu várias cidades, passou até por 5 regiões do nosso grande Brasil, e passando aí pelo norte, pelo nordeste, né? E também pelo sudeste. Mas também teve participações em vários festivais legais e tal.
E aí um deles é um dos festivais mais importantes que acontecem aqui no Brasil, que a galera sempre curte muito, que é o Lollapalooza, né? Sim. Também. Além do Cisrasgum, no Pará, que é maravilhoso. Então fala um pouco. Acabou de ter essa semana agora, Sim. o Getúlio Abelha tocou lá, que é O Getúlio um é super ótimo. destaque da nova geração da Sim. música cearense aí, um cara muito talentoso. Estou de Soube que o olho. show foi sucesso lá. Sim. Cara, os festivais independentes, já faz um tempo, são a maior conquista no sentido de facilitar que os artistas desse mercado que está em construção, né? Que a gente está criando, a minha geração toda está fazendo desde o começo, que é o que se chama de independente, de alternativo. É a melhor ferramenta que existe para isso, né? E eu tive o privilégio de participar de alguns desses aí, de alguns dos maiores desses, né? Eu abri o Pro Rock, Sim. que tem 25 anos, sei lá quanto. O Goiânia Noise também, um festival de muitos anos. O Cisrasgum. Eu fiz também agora um festival esse ano. Foi esse ano, carnaval desse ano. Eu fiz o Psicodália, um festival em Santa Catarina, muito legal. Assim, no meio de uma floresta muito louca. E o Lollapalooza, que já não é desse circuito, né? O Lollapalooza já é um festival mainstream, maior, né? É internacional. Que foi muito legal ter acontecido, mas que também é resultado da gente ter feito esses festivais todos, né? Sim. Fortaleceu a gente para chegar nesse momento do Lollapalooza. Eu acho o Lollapalooza algo muito importante. Às vezes eu fico vendo as minhas entrevistas da época do Lollapalooza e eu acho que eu meio que minimizei o fato de tocar lá. Sim. Mas não é nem minimizar, é porque as pessoas se deslumbram muito com isso, né? E eu gosto de deixar, eu e a minha equipe de trabalho, muito pé no chão, sabe? Sim. Tipo assim, a gente nem se abate quando o momento é de vacas magras, nem ninguém se deslumbra muito quando é uma coisa bacana como tocar no Lollapalooza ou ganhar um prêmio que seja, entende? Porque pra gente tem que ser mais um dia de trabalho, né? O Lollapalooza não vai botar comida na mesa de ninguém pra vida toda. Não. Então é massa, foi uma conquista, foi um passo massa. É um festival maravilhoso, foi um dia muito louco. É muito grande, assim. Do backstage à estrutura, aos palcos e tudo, é uma coisa muito legal. Né, você ter ideia, a gente ficava os camarins do Lollapalooza, são os boxes do Autódromo de Interlagos, e ficava um do lado do outro mesmo, assim, né? O Duran, os Strokes. Tá vendo? Né? Todos, cada um no box. A gente ficou vizinho aos Strokes. Olha né? aí, não dá pra minimizar tanto assim, né? É um dia massa, assim, é um dia mágico. É um momento, né? acho que é a gente pensar pela ideia de momentos. Então, assim, me corrigindo se eu pareci ser assim na época, não é nem minimizar o Lollapalooza, mas é engrandecer outros momentos que foram tão importantes quanto como esses festivais que a gente citou, como show. Poxa, o que é legal de ficar falando assim da carreira, em vez de só divulgando um disco ou algo assim, é que a gente vai realmente relembrando isso, né? Se há 20 anos atrás para você ser músico, você tem que ser sonhador. Mas se há 20 anos atrás alguém me dissesse que eu ia tocar no Sesc Pompeia, que eu ia tocar no Circo Voador, que eu ia tocar no Lollapalooza, eu ia dizer que o cara tava doido. Não é que nada, cara. Eu sou sonhador, mas menos, né? E o pior é que aconteceu. O melhor. Né? O melhor, né? E aconteceu porque a gente trabalha muito. Sim. Né? Quanto mais trabalha, mais sorte a gente tem. Eu acho que é isso. Porque quanto mais a gente coloca nessa energia do trabalho, mais os caminhos vão abrindo, por mais que tenham várias pedras aí no meio, assim. Mas pensando bem isso, essa participação, tanto em festivais nacionais quanto no internacional, como o Lola, pensar essa questão dos momentos e que são importantes. Pensando muito essa relação do Festival Nacional em específico para o cenário das bandas alternativas ou independentes, que é o título geral que rola, né? São festivais muito importantes para disseminar, divulgar mesmo a produção que a gente tem nesse cenário. Então, assim, são festivais incríveis. Incríveis. Quem já foi sabe, né? Uma vivência. É ali que você vai achar onde está o novo. Sim. Né? Não é em nenhuma dessas casas chiques, né? Desses centros não vou citar nomes, assim, nesses lugares cheios de mármore e de coisas, não. É nesses eventos. E é bom que a gente tem nossos eventos também, né? Sim. Tem a Feira da Música, tinha o Ponto CE,
E agora a gente tem o Maloca Dragão, que eu acho Sim. que é uma conquista enorme. Uma Maloca aí que né? tá trazendo Que sempre, tá todo antenado ano. com o circuito. Exatamente. Porque antigamente o que eu sentia é que existia o esforço de fazer, mas a gente estava defasado em relação ao que eu via nos festivais que eu Era ia tocar. parecia que era meio tímido. Ou então repetitivo o line-up, sabe? As coisas muito do mesmo. Sim. Né? Às vezes eu tinha a impressão que o do Sol e Natal era menor do que as coisas que rolavam aqui e estava mais antenado do que a gente. Né? Agora eu sinto que existe uma geração aí que para além dos músicos, que estão buscando se informar do que é que está acontecendo. Sim. E aí é massa. Sempre tem uma galerinha nova vindo pra cá. Porque a gente tem acesso a ver tudo isso, né? Exatamente. Antigamente, pra gente ver a Letrux, por exemplo, que veio Nossa, agora, demoraria era- quanto tempo? 100 anos, eu acho. E a gente acabava sempre pagando mais caros, porque as pessoas vão ficando mais conhecidas, vão ficando mais... Mas, E a gente perdeu muita novidade ao longo do tempo, né? E agora não. Agora toca lá em Natal, toca lá no Cirrasco, toca aqui também. mas vem pra cá também. E Aqui isso sempre é ótimo. tem alguma banda boa pra gente ver. Não, então, agora os está meus amigos de São ótimo. Paulo gostam de... Como Vem é que eu pra cá. faço pra ir tocar em Fortaleza? Eu digo, rapaz, vamos nessa. Sim, Fortaleza tá bombando, como dizem por aí. Mas voltando para você, esse ano você lançou o seu terceiro álbum, Isso. que é o Levante, e que, pensando nessa tua trilogia, né, é o primeiro álbum que tu lança em casa, aqui É em verdade. Fortaleza, Verdade. então ele tem um gostinho diferente. Tem. É o primeiro álbum. Pra você ter ideia, o Giramundo eu lancei primeiro em Rio Branco, no Acre, do que em Fortaleza. Olha aí, Né? Eu lancei primeiro em Sobral do que em Fortaleza. Fortaleza. Quer dizer, a gente vive um bom momento na cidade. Eu gosto muito. Eu gosto muito de estar na rua e falar com as pessoas. Eu gasto uma energia especial com isso, né? De dar uma atenção bacana. Ao mesmo tempo, gosto de desmistificar essa coisa da celebridade, sabe? Porque eu acho que o mundo não precisa de uma celebridade. Não precisamos desses tipos de estrelas Não, que ficam no céu. Isso, a minha geração é de operários da música mesmo. A gente vive pro que a gente faz. E talvez a gente consiga se fortalecer para viver do que a gente faz. Sim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que é guerra, sabe? Eu gosto de ver a coisa por um prisma mais assim. Eu não gosto de incentivar esse tipo de coisa, não. Então as pessoas vêm falar comigo, eu digo, bato a foto, mas eu bato se a gente ficar amigo. Eu não gosto sabe? Isso me dá um certo pavorzinho, assim. Mas eu gosto muito de sentir o momento que a gente vive agora em Fortaleza. E o Levante veio para celebrar isso aqui. Não poderia, nesse momento, não poderia ser diferente. Tinha que ser aqui o primeiro show, sabe? Assim, era uma condição minha mesmo. Né? Os primeiros comecei em São Paulo e terminei aqui. Agora eu vou fazer o contrário. Eu comecei aqui e vou terminar em São Paulo. O giro da turnê do disco. É isso aí. E pensando nessa linha, assim, né, que une os três, tem características diferentes. Eu gostava muito de ouvir Giramundo andando na rua, assim. E ele tem esse toque mais, assim, mesmo, tipo, de rua, de mundo, como o nome mesmo do álbum diz. E o Romance pra Depois, ele já é mais, Vamos assim, depois é uma desgraça, rapaz. Eu gosto muito, não é desgraça, Vamos não. depois Mas o Romance pra Depois é aquela, assim, que você quer pegar seu coração e ficar, assim, tipo, É verdade. encolhidinho. É verdade. Escute Romance para Depois. E aí tem o Levante, que ele traz esse tom suave ainda, mas ele traz uma certa leveza. O Levante, eu não gosto de contar o que eu penso sobre o disco, assim. Tá. Mas o Levante, se você for perceber, ele começa bem lentinho e ele vai se levantando realmente durante o disco. Sim. Né? Porque eu acho que o Levante é esse caminho de pós-Romance para Depois mesmo. Eu costumo dizer, as pessoas perguntam assim, como é que você compõe? E eu sou um compositor do cotidiano. O que eu quero dizer com isso? Eu componho... Eu não busco muito o que eu vou fazer num conceito intelectual lá longe de mim, não. É muito pertinho de mim mesmo. Então, o jeito que eu estou vivendo, o Giramundo é como você falou, é aquela coisa que tem ido para São Paulo, que está vendo do mundo. A nossa selva de pedra. O Giramundo é o vagabundo, né? O Giramundo é um personagem que anda pelo mundo falando sobre o amor e sobre essas coisas. O Romance para Depois, eu tinha acabado de me separar num casamento de 10 anos. Sim. Então, era um momento triste mesmo. Não é porque eu sou triste, não é porque eu sou um cantor. Tu é um compositor romântico? Me perguntaram uma vez assim, você se achou como um compositor romântico de MPB? Eu disse, não, eu me perdi como compositor romântico de MPB, porque eu nunca quis ser isso. Né? Então, é acidental.
né? E não é uma coisa estática. Então, essa linha que une os álbuns que você falou, ela existe porque sou eu. É igual um álbum de fotografia. Né? Não adianta eu ir para Aspen e postar fotos de biquíni. Sim. Né? As fotos vão ser do frio. Né? E Uma vice-versa. boa comparação. E vice-versa. Então, todo álbum, ele é um recorte de um momento. Ele conta sobre aquele espaço de tempo. Ele é vestido, a capa, os arranjos e tudo em torno dele é para criar uma alegoria em torno daquilo que está sendo vivido. Né? Eu não gosto de criar conceito antes de fazer o caminho. Primeiro o caminho, depois eu paro e digo o que é isso que eu estou fazendo. Ah, é assim. Olha, então a capa fica legal assim, né? Então, a roupa do show vai ser assim. Então, sabe? Eu vejo às vezes as pessoas fazendo uma coisa super... Eu queria fazer um disco que falasse de... O cara nem fez as músicas, o cara não fez nada, ele já está pensando como é que vai ser o disco. Então, eu acho que o caminho é o inverso. A gente tem que primeiro caminhar, depois olhar para trás e dizer o que foi que aconteceu durante essa caminhada. Então, é assim que eu venho fazendo esses álbuns. Então, embora tenha uma linha que una os três, porque sou eu fazendo, costura. Né? Cada personagem de cada disco é um cara. Né? O cara do Romance para Depois é um cara. O amigo meu, João Wilson, um dia desse me perguntou assim, cara, a tua voz mudou nesse disco. Eu digo, com certeza. Tudo, o Romance para Depois é tudo um tom mais baixo. Eu canto ele todo suave o tempo inteiro. Esse agora o Miranda produziu esse álbum. O Miranda é um cara do rock. Sim. Então já tem mais um exagero, já me permito em alguns momentos cantar mais alto, com mais força. Porque é o que o álbum pede. Sim. E uma característica do trabalho que eu até estava lendo, assim, algumas entrevistas tuas, e você compõe muitas músicas, até chegar no número X que vai para o álbum. Não, até chegar ao número do tipo, não. Eu componho sem parar, independente do álbum. Tipo isso. Eu me expressei errado. E aí, na desculpa. hora de fazer o álbum, a gente pega as fotos que são da praia. Justo isso. Que tem um conceito entre si e monta esse álbum. Era né? isso que eu queria dizer. Que, tipo, se tu tem uma produção muito extensa... Eu não componho pros discos, né? Eu componho o tempo inteiro. Né? Pronto, é isso. É isso que eu queria dizer. Aí, de vez em quando eu falo, olha, tem um disco aqui. Era isso que eu queria te perguntar, assim, porque... Tu tem, que eu me expressei errada, desculpa. Não, que é isso. Que você tem essa produção muito extensa, então você meio que, eu acho, talvez, compõe diariamente. Não tem uma regra. E... Até me expressei mal, assim, não é que eu componho o tempo inteiro. Assim, eu componho para além de estar pensando no disco. Justo isso. Mas tem meses que eu passo inteiramente trabalhando com coisas burocráticas do trabalho e me esqueço que eu sou músico que tem que pegar o violão. E tem dias que eu faço 3 músicas. Sim. Entendeu? Assim... Tá. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, né? Porque você tem várias opções para escolher e fechar. Essas aqui vão ser as minhas... Nesse caso, esse álbum são 10 canções, né? Então, assim, como que se dá a decisão para sejam essas as escolhidas? Guerra. Essa parte aí é guerra. É uma das partes mais difíceis do trabalho. Porque aí já não sou só mais eu. Né? Aí tem o que eu penso. Tem o produtor. Tem o produtor do álbum, no caso. Tem a banda que dá pitaco pra caramba. Sim. Né? Sempre alguém gosta mais de um ou de outra. Tem aquele apeguinho. Esse último disco agora, que o Miranda produziu, deu um gelo na espinha mesmo, porque eu deixei a cargo dele escolher as 10 canções. E eu mandei 25 pra ele. Né? E quando ele me mandou as 10 que seriam, eu olhei e disse, não pode. Eu não acredito que ele escolheu essas 10. Você não esperava? Não, ao mesmo tempo eu falei, cara, tu não é burro não, né? Se tu mandou 25 é porque você estava disposto a que qualquer uma das 25 entrasse. Mas na minha escolha pessoal, quando eu vislumbrava em casa, pelo menos umas 4, 5 canções não estariam. Mas quando eu ouvi o disco pronto, ele estava completamente certo. Ele estava 100% certo. Hoje eu não consigo mais pensar o álbum com outras canções no lugar dessas, entende? Mas é muito louco isso, né? Dá um medo. Mas como eu vim produzindo discos também. Eu produzi uma cantora de Aracaju chamada Eloa. Agora produzi o disco da Ilha, que é uma cantora aqui cearense que acabou há muito pouco tempo. E produzindo, eu aprendi muito a ser produzido. Porque você vê a ansiedade da pessoa, né? A gente é muito ansioso, a gente que é artista, né? Eu, particularmente, sou um virtuoso da arte ansioso. E aí a gente, às vezes, está se preocupando com o que não precisa se preocupar. Então, muitas vezes eu duvidei do Miranda durante o processo, mas eu falei, que é isso, cara, não faça como as pessoas que você produz, né? Deixa o cara trabalhar. Vamos ver onde isso vai dar,
E foi bom vestir a camisa dele, porque foi um disco bem importante, uma vivência muito importante. E é uma troca muito massa. Muito, né? muito. Até porque o Miranda veio a falecer, né? Logo depois que terminou de gravar o álbum com a gente, Sim. né? Eu tive o privilégio de ouvir o álbum pronto com ele na casa dele. Ele já estava bem... não estava muito bem de saúde, não estava saindo de casa nem recebendo ninguém, mas ele quis me receber pra gente ouvir na casa dele, ele tem um estúdio em casa, o álbum juntos, né? Foi um dia muito bacana esse dia, lindo. porque ele estava muito empolgado com o disco, mais do que a gente. Eu mesmo estava ouvindo lá, ainda meio inseguro, e me fortalecendo com a empolgação dele, e com as afirmações dele, e com a confiança dele no trabalho. Foi um dia muito bacana, e eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter tido essa vivência, foi muito importante. Muito bom. Então vamos... Se você disser, que aí é a sua música do álbum, Do Levante. do Levante. Que está em todas as plataformas, né? E que foi Acabou de lançado chegar no agora. YouTube também, né? Eu lancei ele há uns 2 meses atrás, eu acho, um pouco mais, não sei. A gente já fez Curitiba, fez no Paiol, fez o Circo Voador, no mesmo dia do Erasmo Carlos, foi um desses dias pra gente ficar Erasmo, né? E foi muito bacana. Vou fazer essa daqui. Se você disser. Se você disser que quer chorar, eu vou te consolar, enxugar teu rosto, amor, com minhas mãos e te dizer que eu não vivo sem você nessa tempestade. Se você disser melhor voltar, corro pra arrumar as minhas coisas. Eu nem tenho muito, só canção, mas trago a paz no coração de quem vive na estrada. Mas se quer ficar, saiba que vou estar contigo, amor, no fim da caminhada. Se você disser vou me perder, sem remorso, eu me perco contigo. Eu corro perigo, aceito o castigo de tentar ser feliz. Mas se quer ficar, meu bem, saiba que vou estar contigo, amor, no fim da caminhada. Se você disser que quer chorar, E se você disser. Daniel, só continuando um pouco mais sobre o álbum Levante, é que você lançou o single Seu Amor, agora recentemente, mas não, recentemente não, foi em abril que teve o clipe, né? Eu sempre gosto de lançar singles antes do disco, sabe? Dar uma prévia do que vai vir, né, e tal. E hoje em dia eu acho que lançar um single sem o clipe fica até um pouco magro, né? Porque eu gosto muito de clipes, eu acho que eu tô com... Se eu não me engano, o Seu Amor é o meu 10º, ou até mais. Se for contar com sonso, mais. Enfim, tem muitos clipes, vocês podem ver no YouTube, dar um Google lá na Estão gente. todos no YouTube, gente, Todos só no procurar. YouTube, E eu gosto de fazer o clipe, eu gosto de brincar com essa coisa do audiovisual, eu gosto de fazer muito com pouco, né? A brincadeira dos meus clipes é essa, ao menos é mais mesmo na sua essência. E eu acho que é um jeito bacana de se comunicar com a sua plateia, com o seu público, porque
É bom, eu me lembro quando eu era pivete, eu gostava dos Ramones. E eu nunca tinha visto o Ramones se mexer na vida, só via as capas do disco paradas, as fotos, né? E a primeira vez que chegou a MTV aqui em Fortaleza, que eu vi um clipe dos Ramones, eu digo... Eles se mexem. Eles se mexem, olha que legal. Eu nem imaginava como é que era a banda, né? Os caras eram estranhos, então... Eu sei me colocar no lugar de quem curte o som e como é bom interagir com a imagem, né? Sim. Então eu sempre acreditei muito nisso. A imagem é muito importante. Eu acho que a imagem, ela fala muito também. Exatamente. E o Seu Amor é um clipe bem legal, gente. Já que o Daniel falou sobre se mexer. Com a direção do Gustavo Portela, que é meu parceiro da vida inteira. Yuri Yamamoto, do grupo Bagaceira de Teatro. Você falou muito bem e fiquei feliz de saber que o programa cobre as artes de um jeito geral, não só a música, porque o Ceará vive um bom momento e não é só na música, é no cinema, é no teatro, é na dança, é no geral. É muito bacana isso. Sim. E só um spoiler para todos ficarem curiosos e assistirem o clipe do Daniel, do Seu Amor. Gente, ele sai correndo pela Fortaleza. Nem me lembro, eu tô cansado até agora. Eu fiquei, gente, esse homem não descalço, cansa. Ele não para, é descalço, no meio da rua, no Sapino de Fortaleza. Ainda pula da ponte no final. A minha mãe falou, pra que pular dessa ponte? Assistam. Agora a gente tem que correr um pouquinho aqui, porque... Outra coisa que eu queria divulgar, além de assistir o clipe, saiu essa semana agora, 3 dias atrás, um vídeo ao vivo do Porto Dragão Sessions, que é um projeto super legal que o Dragão do Mar estava fazendo aqui até um dia desse. Aliás, está fazendo, tá saindo os clipes, né? Acho que já saiu Casa de Velho, já saiu Rivera, Soledad, cantando até Jardim Suspenso, que é uma música minha, né? E saiu o meu agora uns 3 dias atrás, que é Pasto. Quem quiser ver no YouTube também, Daniel Groove, Pasto, Porto Dragão Sessions. Procure. Fiquei muito feliz com o resultado. Que é da turma do Pedro Diógenes, o povo do cinema daqui, que é muito bacana, né? Massa. Então procurem Pasto Daniel Groove no YouTube. Seguindo aqui com o nosso programa, agora é o momento do... Pode tocar, se quiser um pouquinho. Não. Alencarinos em Destaque, que hoje é a Amelinha. Que também recebe o nome de Amélia Cláudia Garcia Colares, mais conhecida como Amelinha, carinhosamente aí por todos nós. Ela nasceu em Fortaleza e no dia 21 de julho do ano de 1950. Iniciou sua carreira na década de 1970, ao lado de outros grandes cantores cearenses como o Fagner, o Belchior e o Ednardo, que foi um grupo que as pessoas dizem que é um grupo, que na verdade não é um grupo, é mais um momento que aconteceu na história da nossa música e que foi um momento muito importante, inclusive, que é o pessoal do Ceará. E isso eles deixaram o Ceará no ano de 1970, no caso a Amelinha foi para estudar comunicação em São Paulo. E aí ela começou a carreira de cantora, de uma maneira meio amadora, participando de shows do Fagner. E em 1974, decidida a seguir na música de uma forma mais séria e profissional, ela começou a aparecer em programas de TV. No ano seguinte, fez uma temporada em Punta del Este, acompanhada de Toquinho e Vinícius de Moraes, que foi quando o Vinícius compôs a música Quem Me Dera para ela, assim, inspirado nela, na verdade, não para ela. Mas ao lançar o disco Flor da Paisagem no ano de 1977, que foi produzido pelo Fagner, a Amelinha começou a ser apontada como uma revelação nordestina e foi comparada como a Gal Costa do Ceará. Essas coisas aqui eu acho engraçado, né? Mas sempre tem, né? Até hoje, os caras estão sempre querendo saber onde é que vão te colocar na prateleira. Qual a caixinha que você vai se encaixar a gente tá próximo onde você vai ser comparado. Eu acho legal, primeiro, é uma grande revelação nordestina, né? É uma grande revelação, ponto final, pô. É uma grande revelação do nosso acontece. Nordeste, no nosso acontece Brasil. Até hoje. Mas no cenário, assim, pensando, eu entendo o que você diz sobre essa questão da gente colocar nas caixinhas, assim,
Mas também é importante, quando a gente pensar um geralzão, a gente ver as singularidades. Então, pensar... Eu acho justo, até Sim. para você comunicar, explicar para quem tá ouvindo, exatamente. para quem nunca ouviu falar dela, você tem que dar um jeito de colocar Da em onde algum é que ela lugar. veio. Mas que é uma Mas limita o deixar entendimento essa sobre ela, característica. limita, né? Sim. Mas é assim o tempo inteiro. Eu me lembro uma época em São Paulo, quando eu cheguei, que o cara queria fazer uma matéria lá, que era uma foto, botando quem era destacado na época, como se fosse a Tropicália. Sim, Replicando aquela foto da Tropicália. sim. Ou seja, os caras não se libertam, né? Assim, mas como diz o Belchior, o novo sempre vem. Eu prefiro me Eu ligar acho no novo. que um grande problema, assim, que muito se enfrenta nesses cenários, assim, é muito essa vontade ainda de folclorizar as coisas, que não é legal, mas acontece. Faz parte. Mas seguindo aqui sobre a Amelinha, ela teve o seu segundo trabalho chamado Frevo Mulher, lançado em 1979. Ela recebeu o disco de ouro com esse trabalho. E aí veio a sua consagração no cenário da música no ano seguinte, quando viu o Maracanã, no Maracanãzinho acompanhá-la em Foi Deus que Fez Você. Que música maravilhosa! Durante o MPB de 80, que foi um festival promovido por uma emissora de televisão. E o tema de abertura da série Lampião e Maria Bonita, também de uma emissora. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Fez a Amelinha estourar novamente no ano de 1982. O disco homônimo ficou mais de 30 semanas entre os 50 LPs mais vendidos do ano. No ano de 1984, 84 na verdade, desculpa, ela entrou em uma nova fase, assim, que depois do Zé Ramalho ter produzido 3 dos primeiros 5 discos dela e compôs também muitos dos sucessos que ela cantou, ela começou a ser produzida pelo Máriozinho Rocha e também teve acompanhamento da banda Roupa Nova, que imprimiu algo mais pop no trabalho dela, assim, que aí foi o início de uma remodelação que culminou com o show em 1989, que conhecido como Saudades da Amélia, em que deixou os frevos e os baiões mais de lado para um repertório com músicas de Tom Jobim, Caetano Veloso e Chico Buarque. Após 7 anos sem gravar, em 1994, ela começou a aderir ao forró, relembrando clássicos como Pisa na Fulô e A Vida do Viajante. No ano de 1999, fez uma turnê pelo país com músicas inéditas do seu novo disco Só Com Você e sucessos como Foi Deus que Fez Você, que acho que é a música mais conhecida dela, assim, no geralzão, né, Daniel? E em outubro de 2017, a Amelinha lançou o CD de primeira grandeza, As Canções de Belchior, e teve um repertório de 10 músicas do nosso querido e amado Belchior. Daniel. Daniel aí parado. Eu gosto muito dela, do som dela. Eu acho que ela foi casada com o Zé Ramalho, né? Ela foi casada, mas eu não quis falar. Fala aí. Eu gosto da fofoca. Eu não quis Colocá-la. Não colocá-la. é programa de babado, não, né? Não, eu não quis colocá-la Deus. nesse lugar como uma mulher de Zé Ramalho. Não coloquei ela foi casada com ele. Ela né? Eu acho foi. que ela foi mais o marido dela do que ela foi a mulher dele, mas tudo bem. Conhecendo o gênio da cearense, eu acho que... Sim, talvez. Mas enfim, aí tem a história da Amelinha, que é um nome muito importante da nossa música, uma Muito, intérprete muito, maravilhosa. Eu gosto, os álbuns dela são muito legais mesmo. Frevo Mulher é muito bom, né? A versão dela de Frevo Mulher é muito boa. Eu gosto muito do som dela mesmo, da sonoridade dela, do punch da voz, né? Dos a voz arranjos de dela. alguns discos. Né? Esse do Roupa Nova eu acho ruim. Que é a vibe mais pop dela. Mas Agora essa coisa mais raiz dela eu acho muito boa. ela tentou ser um pouco pop Tem também. aquele álbum que não é o álbum de verdade do pessoal do Ceará, que Sim, é a segunda edição, acho que é Minha Roupa, 86, Minha né? Viagem, Todo Lugar. Não, esse aí ela não tá. Outro de... Essa aí, o original, o pessoal do Ceará original é o Roger, a Tete Sim, e o sim, Ednardo, né? Sim.
Eu me confundi agora. Esse aí é o segundo álbum que eles lançaram, já uma cor mais de gravadora, que eu acho que é Elo Belchior e o Ednardo. Sim, tô me ligando, mas eu não vou lembrar o nome agora, não. Que é mais ou menos com o mesmo repertório, mas assim, mais Mas é uma mais pasteurizado. repaginadazinha, Me ligo nesse álbum, mas eu não lembro, não. E aí, gente, continuando no nosso quadro de dicas, tem a banda Trupe Chá de Boldo, que faz um show aqui em Fortaleza pela primeira vez. Isso, eu participo desse show no sábado. Olha aí, Daniel, revelando a sua agenda. Claro, eu tô me lembrando aqui aos poucos. Mas eu sou muito amigo dos meninos, né? Do Gustavo Galo, que é muito meu amigo, da Júlia Valengo, que é muito minha amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, tá inclusive com um projeto novo chamado Valentins, que é muito bom. Né? Saiu um single um dia desse e vem em breve aí, que tem o Júnior Boca na produção do trabalho, que é cearense, nosso amigo. E eu vou estar lá na trupe cantando com eles. Olha, então fale um pouquinho do trabalho deles melhor do que eu ficar lendo. Não, você pode ler também, porque você tem mais referência e tal. Eu conheço os meninos da vida de São Paulo, né? Daquele negócio da lei natural dos encontros, né? Sim. Eu sou muito amigo do Juliano Ghost, que é parceiro de algumas canções minhas. O Juliano era muito amigo do Tata Aeroplano, a gente ficou muito amigo. E a Júlia Valengo era esposa do Tata Aeroplano. Então, em São Paulo a gente vai se misturando, assim, né? Sim. Fazendo sua própria sua gangue. Galera, assim, sua gangue. Mas é uma união feita pelo encontro na música mesmo. E a banda é muito legal. O show dos caras é contagiante. É um show pra ir pra dançar, pra sair do lugar. Inclusive, vamos fazer uma versão do Belchior juntos também lá no dia. Ai, que massa. Eu acho que eu vou tentar ir, então. Vou só ler aqui meu texto, minha pesca. A banda tem uma sonoridade híbrida, que é uma dessas marcas deles, né? E o trabalho experimental deles transita em diversos gêneros musicais. Então, eles têm influências de samba, bossa, tropicalismo e da vanguarda paulista. Então, a banda mesmo define o seu som como um espaço por onde flui a liberdade. E o grupo, ele desembarca aqui em Fortaleza para uma apresentação gratuita. Nesse sábado agora, dia 10. Nossa, sábado tem tanta coisa para fazer em Fortaleza. Mas esse show é o melhor. Vamos acreditar no Daniel Groove, hein, gente? E será no Centro Cultural Banco do Nordeste. Então, a banda já tem aí 12 anos de estrada e 4 discos lançados. Então, tem muita coisa boa, gente. E só se vocês quiserem conferir, Trupe Chá de Boldo, em Fortaleza, com participação de Daniel Groove também no show. Será agora sábado, dia 10, às 20 horas. No Centro Cultural Banco do Nordeste, na Rua Conde Deu, número 560, no centro. E o melhor de tudo, é gratuito. E aí, vamos seguindo aqui, deixa eu só ver aqui minha pesquinha do tempo. Às quintas-feiras, eu sempre perco a compostura nesse programa, porque eu deixo as pessoas falarem, aí eu fico só querendo ouvir. Mas, só mais uma dica, que é o Festival Acordes do Amanhã, tem música por todos os lados. E nós temos aqui um áudio convite de um dos realizadores do festival, do Acordes do Amanhã, que é o Mardônio Barros, que ele fala um pouquinho sobre o que vai acontecer nesse festival, né, Thay? Mas assim, o festival vai acontecer de 9 a 17 de novembro e já está na sua segunda edição. Vai acontecer aqui em Fortaleza e mais 7 cidades no Ceará. Já podemos. Eu gostaria de convidar você, ouvinte, para acompanhar a programação da segunda edição do Festival Acordes do Amanhã, que acontece de 9 a 17 de novembro em Fortaleza, Itapajé, Guaramiranga, Caucaia, Aquiraz, Sobral, Oroz e Paracuru. É muita música gratuita oferecida para você. Em Fortaleza, no dia 9, o festival começa já com cerca de 120 apresentações espalhadas em vários pontos. Você que acordar de manhã aí e for tomar um ônibus no terminal de Parangaba ou do Siqueira, vai encontrar um palco montado com artistas se apresentando com boa música. É provável que ao chegar no seu destino, se for o centro da cidade, por exemplo, encontrar na Praça do Ferreira, José de Alencar, Mercado Central, apresentações artísticas, palcos montados, com apresentação gratuita também. Então venha fazer parte desse movimento, venha curtir o Festival Acordes do Amanhã, acompanhe pelas redes sociais do Festival Acordes do Amanhã, ou no site festivalacordesdoamanhã.com.br, lá tem a programação, você vai poder encontrar certamente um palco perto de você para você poder ouvir música boa, música gratuita
com artistas maravilhosos prontos a lhe abraçar. É isso aí. Então, quem quiser conferir sobre a programação do segundo festival Acordes do Amanhã, que vai acontecer em Fortaleza, em Itapajé, no dia 9 de novembro, em Guaramiranga, dia 10, Caucaia, dia 13, Aquiraz e Sobral, 13 e 14 de novembro, Oroz, dia 16 de novembro, e Paracuru, dia 17 de novembro. Uma coisa que eu achei bem legal desse festival é que eles vão ter várias atividades pelos terminais de ônibus da cidade. E eu adoro quando tem música pelos terminais, eu acho ótimo, porque é importante a gente espalhar música por aí, principalmente em terminais de ônibus, que é algo sempre tão lotado e tão cheio de pessoas. Mas, voltando aqui, gente, quem quiser saber mais é www.festivalacordesdoamanhã.com.br. E assim vamos encerrando o nosso programa de hoje. Esse foi o nosso Prosa Cultural. Estaremos sempre aqui de segunda a quinta-feira, às 17 horas. E lembrando que o nosso conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais, Rádio Ceará News com SI, e também no nosso site, www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo e levar os nossos programas muito mais pertinho de você. Tem no Android, e já tem no iOS. Vai ser publicado amanhã, olha aí. Amanhã sai no iOS também. Então, gente, é isso. Daniel, eu quero agradecer muito a tua presença pelo papo. É sempre um prazer enorme receber artistas como você aqui para conversar sobre o seu trabalho, sobre o seu percurso, sobre a sua história. Fico muito feliz de ter vindo também. Muito obrigado pelo espaço. É sempre bom falar e contar as novidades do que a gente está fazendo, sim, né? Acho que brevemente vai sair a agenda nova de shows aí. Tudo deu meio que uma parada por causa desse momento do Brasil que a gente está passando, né? Uhum. Mas agora as coisas voltam aos poucos. Aos pouquinhos ao fluxo normal da vida, né? Vamos para frente, vamos para a luta continua, né? Sim. E a gente segue na batalha. Muito obrigado pelo convite. Sempre que chamar, a gente vem. Ótimo, eu fico muito feliz e as portas estão sempre abertas. Venha sempre. Tomar um cafezinho, tomar uma água. Tá bom demais. Quando você tiver essa agenda, chegue junto. Tá joia. E então, gente, é isso. Agradeço muito a participação de todos vocês que nos assistiram e que ainda vão nos assistir mais à frente. Boa noite. Aproveitem o final de semana. E ficamos agora... Ai, não, pera. Tainara Pinheiro, muito obrigada pela sua companhia, que está um pouco voadora hoje. Estou. Mas obrigada, Thay. E é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Tenham uma boa noite. E fiquem com Jardim Suspenso, que é do álbum Romance para Depois, lançado em 2015 pelo Daniel Groove. Quando eu abri aquela porta, dei de cara em teu jardim e percebi, consegui te ver de novo. Eu vi você tentar aparentar, tá mais feliz, e eu sofri por saber te ler de longe. Se lembra aquele dia em que você me falou de tudo que eu fiz, o que eu não quis, o amor? E aqui tô eu, bem aqui, só eu de novo. Se lembra aquele dia em que você me falou de tudo que eu fiz, o que eu não quis, o amor? E aqui tô eu, bem aqui, só eu de novo. Enchi o meu caderno de palavras sujas sobre mim e encontrei o teu nome muitas vezes. Se lembra aquele filme que você me contou? Eu acho que você já se esqueceu do horror e que eu chorei porque o fim lembrava a gente.
Se lembra aquele filme que você me contou? Eu acho que você já se esqueceu do horror e que eu chorei porque o fim lembrava a gente. Chorei, pois doeu demais e eu não fui capaz de me conter. Porém, não posso esquecer. Perdoei você quando cheguei na sua rua. Se lembra aquele dia em que você me falou de tudo que eu fiz, o que eu não quis, o amor. E aqui tô eu, bem aqui, só eu de novo. Se lembra aquele filme que você me contou? Eu acho que você já se esqueceu do horror e que eu chorei porque o fim lembrava a gente. Quando eu abri aquela porta, dei de cara em teu jardim e percebi, consegui te ver de novo. Bye, bye. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.